Olá, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre diferenças entre a igreja luterana e igrejas evangélicas, no geral. Eu vou fazer algo que eu não gosto de ver jornalistas fazendo, que é isso de colocar evangélicos num grande balaio, né? Um caldeirão assim, como se fosse tudo a mesma coisa. Mas eu vou precisar fazer isso porque não dá para fazer uma comparação entre luteranos e cada denominação evangélica que há neste país. Então, tenha isso em mente, né? O meu objetivo é sabidamente simplificar as coisas para falar de forma geral. Você pode dizer assim, mas isso a minha igreja evangélica não tem. É claro, eu estou falando de algo que você vai reconhecer que, no geral, é assim que funciona, né? Em muitos casos. Então, por exemplo, algo que você já percebe aqui é que a igreja luterana é uma igreja litúrgica. Nós não temos problema algum em usarmos símbolos, em usarmos vestes litúrgicas. Isso gera uma diferença visual muito forte, né? Se a pessoa presta atenção nisso, ela vai perceber que eu estou falando com uma clerical, que identifica o pastor, né, que identifica o pastor. Quando você chega a uma igreja luterana, não todos os pastores vão usar clerical, mas muitos sim. Então você vai chegar e você vai falar assim: eu nunca vi nessa igreja, mas eu sei, aquele é o pastor. Se eu quero falar com o pastor, eu vou falar com aquele homem ali, porque ele já está usando uma clerical. Além da clerical, né, nós usamos durante o culto vestes litúrgicas. O mais comum hoje é uma túnica, uma alba, uma veste branca, e é uma veste talar. O que significa isso? Que ela cobre o pastor do pescoço até o calcanhar, tentando cobrir mesmo o corpo, a veste civil do pastor, digamos assim, porque o pastor não está ali no culto atuando como pessoa civil, como ele mesmo é, com sua dignidade, mas ele está atuando coberto pela dignidade de Cristo, né? Ele fala em nome de Cristo e por isso ele se esconde de certa forma nessa veste. Mas isso é outro assunto também, não vou explicar cada ponto aqui, vou só dizer que existe a diferença. Então você não vai encontrar nas igrejas luteranas o pastor pregando, oficiando um culto de terno e gravata, né? Essa tradição do terno e gravata nós não temos, nós temos outra tradição que é a de usarmos vestes litúrgicas. O que mais, né? E o fato de sermos uma igreja litúrgica também não muda só a veste do pastor, mas também o ambiente litúrgico. Nós temos símbolos, temos ornamentos diferentes. Muitas igrejas evangélicas são vazias, né? Vazias em que sentido? Há só palavras, às vezes escritas, talvez flores, nada mais, né? Fica aquela parede vazia. Nós podemos e temos cruz, podemos e temos crucifixo, velas acesas durante o culto, que são elementos simbólicos e não como se eles tivessem uma função espiritual realmente, né? São simbólicos. Usamos também paramentos com as cores conforme a época do calendário litúrgico, a data litúrgica. Ou seja, nós também, aqui outra diferença, nós seguimos um calendário litúrgico. Não celebramos todos os domingos como se fossem domingos simplesmente, e não celebramos somente Natal e Páscoa. Nós passamos pelas diversas épocas do calendário litúrgico. Atualmente nós estamos num tempo comum, vamos passar logo mais ao período do Advento, daqui a pouco vem o tempo de Natal, Epifania, e assim vamos caminhando, né? Temos a Quaresma como uma época muito importante do ano também. Isso é uma diferença, né? A maioria das igrejas evangélicas no Brasil hoje, embora comece a haver uma mudança nesse sentido, mas a maioria não cultiva uma observação, né, consideração pelo calendário litúrgico. O culto também é litúrgico, né? Muitas das diferenças que eu vou tratar aqui hoje são diferenças litúrgicas e relacionadas com isso. O culto também na igreja luterana não uma parte de louvor, né? Cantamos, 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 depois oramos, palavra, oramos, cantamos mais um pouquinho e acabou, né? Não tem esses compartimentos assim. O culto tem uma ordem litúrgica que faz com que pastor e congregação dialoguem, né? A congregação fica de pé, a congregação responde ao pastor lendo
desse texto litúrgico, e temos momentos muito específicos nessa caminhada da ordem litúrgica, né? A preparação, a liturgia da palavra, a liturgia da Santa Ceia do Senhor. Falando de Santa Ceia do Senhor, olha só, detalhe, né? Então as músicas, nós cantamos sim, mas as músicas estão localizadas em meio a essa ordem litúrgica e não reunidas num momento só, tá? Já que eu falei de Santa Ceia, né? A teologia dos sacramentos na Igreja Luterana é diferente. Você vê que eu uso a palavra sacramento. A maior parte das igrejas evangélicas não. Nós não consideramos que batismo e Santa Ceia são somente um modo de testemunho da pessoa diante de Deus, ou da congregação, ou das pessoas em geral, mas são meios da graça de Deus, né? Deus age em nosso favor por meio do batismo e da Santa Ceia. Eu não vou detalhar também detalhes sobre questões sobre batismo e Santa Ceia, há vídeos aqui no canal sobre isso, né? Mas, assim, no geral, os evangélicos são meio zwinglianos, né? Eles veem batismo e Santa Ceia só como ordenança, só como símbolo, e luteranos não veem assim. Nós cremos na presença real de Cristo, no sacramento do altar, embora não afirmemos, e na verdade nós negamos a transubstanciação, mas cremos na presença real do corpo e sangue de Cristo. E cremos que o batismo não é um mero ato humano, mas é um meio de ação de Deus em nossa vida, né? Do ponto de vista litúrgico, assim, o que eu posso dizer, talvez, sem mostrar para você um culto, seria isso. Agora, falo algo mais fora desse âmbito litúrgico e teológico, né, do âmbito administrativo. Nas igrejas luteranas, o pastor nunca é o presidente da igreja. O pastor nunca é o presidente de uma congregação. As congregações têm suas diretorias formadas por pessoas não ordenadas, homens e mulheres, que voluntariamente ajudam a administrar essa congregação. Então, o pastor não decide um monte de coisa que em outras igrejas evangélicas o pastor é que decide. O pastor não decide se vai ter reforma ou não no templo, na capela. O pastor não decide o seu próprio salário. O pastor não decide sozinho todas as questões administrativas. Para onde vai o dinheiro? Na verdade, não. O pastor pode até ser consultado para se saber a opinião dele sobre tal assunto, mas ele não tem palavra de decisão nesse sentido. A diretoria, que é formada por gente que não é pastor, é que decide isso. O pastor não controla as finanças da igreja, há uma pessoa da diretoria responsável por isso, né? Eu, como pastor, então, no meu caso, eu posso dizer isso, eu nem sei, né, se a pessoa responsável não me conta, eu nem sei como está o caixa da igreja. Eu não tenho acesso a isso, infelizmente. Eu não sei quanto que as diversas pessoas da congregação ofertam para a igreja. Eu não sei. Eu sei a oferta da minha família, isso sim, mas das pessoas em geral, simplesmente não sei. E eu falei oferta, né? Então talvez valha a pena dizer, as igrejas luteranas não cobram dízimo. Não existe este parâmetro imposto de 10% da sua renda, né? As ofertas são voluntárias. É claro que esperamos que as pessoas ofertem, porque o reino de Deus, a obra de proclamação do Evangelho precisa de recursos financeiros. Mas nós não estabelecemos o valor nem o percentual. Tem um vídeo no canal também sobre isso, né? Sobre a questão do dízimo. Então, o que mais, né, temos de diferença? Outra diferença que eu acho que é considerável. Nós valorizamos muito a distinção entre lei e evangelho. Quando eu digo a você, vou pregar o evangelho, significa que eu vou pregar o perdão de Deus, o fato de que Deus te acolhe e perdoa. Mas eu posso também precisar pregar a lei de Deus, e aí eu mostro o que Deus exige. Mas são duas coisas diferentes. O evangelho não exige, o evangelho dá, perdoa, acolhe. A lei exige. A lei mostra o que fazer. O evangelho mostra o que Deus fez em nosso favor.
Eu não sei se eu fiz um vídeo sobre esse assunto, talvez devesse fazer, mas não é o momento agora de explicar detalhadamente isso. Mas isso faz com que nós tenhamos também outra diferença, que é a seguinte, né? Não acontece em todas as igrejas evangélicas, mas em muitas sim. Nós não cultivamos uma vigilância sobre a vida das pessoas, sobre o comportamento das pessoas. Ah, mas vocês não creem em santificação? Sim, mas não é papel do pastor melhorar a vida das pessoas. Não é papel do pastor vigiar para que as pessoas melhorem o seu comportamento, o seu amor ao próximo, a sua conduta ética. Não. O papel é pregar a palavra. E a palavra, por ação do Espírito Santo, faz o seu efeito numa caminhada que não é igual para todo mundo. Né? Então, nós tiramos do nosso modo de vida comunitário, né? Isso de uma pessoa ficar olhando para a outra. Ah, fulano ainda vestiu uma roupa curta. Ah, fulano foi naquela festa. Ah, fulano isso e aquilo. Não. Né? Isso não faz parte do modo de vida das igrejas luteranas. Nós cremos numa liberdade cristã, inclusive. As pessoas não estão presas ao pastor. Elas vivem as suas vidas, são orientadas pela palavra, e vão amadurecendo com o tempo e vão corrigindo a sua vida. Quando pecam, pedem perdão e são perdoadas. Né? Também há alguma conversa, eu creio, aqui no canal sobre santificação, um estudo longo até, talvez você possa assistir também. Bom, então na questão do comportamento é isso, né? Outra questão talvez que entre aí, né? Nós não falamos que é pecado o que a Bíblia não diz que é pecado. Então nós não dizemos é pecado beber bebida alcoólica. Nós dizemos que há um problema no embriagar-se, sim, porque as escrituras mostram isso claramente. Mas ingerir bebida alcoólica não é pecado, as escrituras não o dizem, então nós não o dizemos. Ah, mas poderíamos proteger as pessoas de eventualmente caírem em pecado. Nós não inventamos lei para proteger pessoas. As pessoas precisam observar o que Deus diz, né, e amadurecer e procurar caminhar. Tem um vídeo também sobre luteranos bebem cerveja aqui no canal, você pode procurar, né? Mas isso então gera uma diferença quanto à questão do comportamento. Né? O que mais? Nós procuramos cultivar a leitura da Bíblia, a prática da oração todos os dias, isso faz parte da caminhada de uma pessoa luterana também. Então eu vou deixar por aqui, né? Eu sei que certamente estou esquecendo diferenças básicas, talvez, mas isso é o que me ocorre no momento. Né? Claro, nós zelamos profundamente pela clareza do ensino da justificação por fé somente. Nós não vamos fazer depender a salvação da pessoa de boas obras. As boas obras são consequência da salvação e não um meio para se obter salvação. É claro que isso meio que é comum à base de todo o protestantismo, mas nos últimos tempos, igrejas protestantes evangélicas começaram a perder esse foco, né, e a acrescentar outras coisas por aí. Então tá, acho que é isso, né? Só para dizer, o óbvio, não sei se precisa dizer, né? Nós não vendemos sabonete consagrado, óleo consagrado, não fazemos campanha do monte tal ou tal, né? Isso tem tudo a ver com o fato de que Deus nos acolhe, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez em nosso favor. Tá bom assim? Né? Desculpa se eu deixei de falar algo assim fundamental, mas pode dizer aqui, complementa o vídeo, porque não falou coisa importante, isso e aquilo. Eu tento complementar, mas não vou ficar enrolando vocês também. Né? Diga aí, você, o que mais tem de diferente na igreja luterana com respeito à sua igreja, talvez, né? Ou a igrejas que você conhece. Bênção de Deus e até a próxima.